Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Velocidade CBN, o seu podcast sobre automobilismo e Fórmula 1. Está no ar o programa dessa segunda-feira, dia 8 de setembro, para a gente falar bastante do GP da Itália de Fórmula 1, a última corrida europeia da temporada de 2025, que teve mais um capítulo da pior briga pelo título de todos os tempos, teve mais uma atuação de gala de Max Verstappen, e mais uma vez o nosso brasileiro, nosso Gabriel Bortoleto, terminando entre os 10 primeiros, conquistando mais 4 pontos com o 8º lugar na corrida em Monza. Eu sou André Neto, sou apresentador do programa de hoje. Ao meu lado, conto mais uma vez com a participação do Marcos Celestino, colega da revista Auto Esporte. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, André. É sempre um prazer estar com você aqui, com nossos convidados e também com quem nos escuta e quem nos assiste também. E hoje o nosso convidado, Danilo Dirani, piloto da Copa Truck. Não só da Copa Truck, tem muito mais categorias por aí também. A gente vai falar bastante da carreira do Dirani aqui pra frente, de tudo que ele participa no mundo do automobilismo, dos poucos fins de semana de folga que ele tem por conta disso. Danilo, seja muito bem-vindo, obrigado por topar o convite e estar aqui com a gente no Velocidade CBN hoje. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui com vocês e vamos falar de muito esporte a motor aqui. Legal. Começando então com o nosso assunto Fórmula 1, para a gente falar desse GP da Itália. GP da Itália que sempre tem muita expectativa, uma prova muito tradicional, os fãs da Ferrari, é uma atmosfera diferente de boa parte das corridas do calendário da Fórmula 1. Esse ano uma corridinha um pouco mais ou menos, pouca estratégia, pouca ação acontecendo na pista, mas com bastante fofoca por sentido, né, de dizer o que aconteceu fora das pistas. De ordem de equipe da McLaren, de vitória do Verstappen, o Verstappen dando risada no rádio. E aí, Marcos, para começar com você, eu não consigo começar com um outro assunto que não seja a briga pelo título e o que aconteceu entre as McLarens. Se você, por algum acaso, não acompanhou a corrida, está ouvindo o nosso podcast aqui hoje, o Verstappen venceu a corrida com 20 segundos de vantagem, foi uma atuação dele dos últimos 4 anos aí que a gente se acostumou bastante de ele vencer com folga, mas atrás o Oscar Piastri, o Lando Norris e a McLaren, a dona McLaren, aprontaram mais uma vez nessa briga pelo título entre os dois. Teve um pit stop ruim para o Piastri no fim da corrida. Aliás, o pit stop ruim foi para o Norris e com isso o Piastri passou à frente do Norris. Uma situação normal de corrida, a McLaren pediu para os seus pilotos inverterem a posição para a posição original da pista. E aí com isso o Piastri deixou o rival dele na briga pelo título, o Norris, passar ele na pista, sendo que faltam menos de 10 corridas para terminar a temporada e os dois estão aí separados por menos de 30 pontos no Mundial de Pilotos. O que dizer sobre essa briga de título completamente sem sal, Marcos, que ganhou mais esse capítulo aí esse fim de semana? Pois é, André, é uma briga extremamente sem graça, sem sal, enfadonha. A gente pode colocar aqui inúmeros adjetivos para dizer que é uma briga chata pelo título. É uma diferença de pontos pequena, porém a gente não vê isso na pista. Parece que assim, a gente está vendo ali dois amigos, dois grandes compadres ali, pessoas muito cavalheirescas ali. Não, você quer ganhar o título? Vai lá, pode ganhar o título. Ah, não, eu quero que você ganhe o título. Poxa, não, deixe-me lhe agraciar com este título mundial de Fórmula 1. Gente, não dá. Eu não aguento particularmente como fã e como entusiasta, não sei. Vocês imagino que também não, essas papaya rules aí, essas regras da McLaren que advém aí da mente gloriosa do nosso amigo Zac Brown. E ontem foi a prova viva disso. Se o Lando Norris ele teve um pit ruim e o Piastri ele tem ritmo de corrida, o Piastri não pode aceitar aquela situação em momento nenhum. Ele não pode abrir pro cara. Você está disputando o título com ele, é seu companheiro de equipe. É com quem você tá ali se balizando, inclusive. Nem se fosse uma disputa por 19ª posição, você teria que fazer aquilo. Sim. Então, cara, poxa, os dois no ritmo parecido de corrida, o Piastri me deixa o Lando Norris passar, e eu agora já estou, inclusive, antes, né, no início desse podcast, eu dizia muito, tecia muitos elogios à calma, à frieza de Oscar Piastri.
Agora eu tô achando que isso, na verdade, é basicamente uma indiferença já. Eu acho que ele não quer ganhar o título mundial, né? Parece muito. E a sensação que a gente tem, Marcos, é dessa falta de urgência dos pilotos, de entender que talvez eles não tenham nunca mais a chance de brigar por um título. Que essa pode ser a única chance deles. E, novamente, eu falei isso semana passada, eu vou repetir aqui de novo. Me lembra muito o Verstappen em 2021. E ele falava constantemente naquela briga com o Hamilton que ele não sabia se ele ia ter carro de novo para ser campeão do mundo, que podia ser a única chance dele. Então ele se atirava, batia no Hamilton, ia além do limite algumas vezes? Ia. Mas é porque ele tinha essa consciência de que, pô, eu talvez não tenha essa chance aqui nunca mais na minha vida. E o Norris e o Piastri estão muito tranquilos em relação a isso, né? A gente vai ter uma mudança de regulamento ano que vem, motores completamente novos, os carros vão mudar, não tanto, o conceito ainda é o mesmo, mas os carros vão mudar e vão ficar um pouquinho menores. E os dois me parecem muito tranquilos e querendo, até o último instante, manter o bom ambiente dentro da equipe, que é algo que a gente sempre fala, né? Que você trabalha... Eu queria até passar para você nesse sentido, Danilo, porque acho que a gente tem muito essa sensação, olhando para a Fórmula 1, de que o trabalho entre os companheiros de equipe, ele é uma parceria muito maior quando você está querendo desenvolver uma equipe e quando você está no topo é uma coisa muito mais cada um por si. Queria saber se a sua experiência no automobilismo também é mais nesse sentido e se já aconteceu com você em alguma vez algo parecido, no sentido de ter que dar a posição para o seu companheiro de equipe na pista, e como que você reagiu em relação a isso, se aconteceu alguma vez, Danilo? Com companheiros de equipe, não, né? Mas assim, eu já perdi corridas liderando um campeonato e, né, quebrou alguma coisa. Pô, Campeonato Brasileiro de Kart, faz pouco tempo atrás, estava liderando, né? Para quem não sabe, o Brasileiro de Kart são quatro corridas no final de semana e só vale a última. São classificação, 3 classificatórias e aí a final, que aqui vale. Então você pode ter vencido as 3 corridas, você quebra na última, você não ganha o campeonato. Foi o que aconteceu comigo. E na final quebrou, venceu um outro piloto. Da mesma forma, como eu já venci também corridas, né, que alguém teve algum problema. Então acho que isso faz parte do esporte, essa falta de sorte, azar, enfim, como chamam. Isso faz parte, né? O que você pode fazer com o negócio? Então acho que nessa situação, sei lá, eu acho que na visão deles, eles analisaram que, tá bom, talvez o Piastri não tivesse um ritmo tão bom quanto o Norris, e aí eles, estavam num ritmo parecido, e talvez eles quiseram deixar neutro, né? Não, se não tivesse dado isso, ele estaria na frente do Piastri. Mas, cara, isso aí faz parte, né? Então, na minha visão, acho que foi um negócio meio equivocado. Eu entendo o ponto de vista deles, tá? Mas, sei lá, eu acho que, não sei, eu não aceitaria. Eu não vejo também, eu hoje, né, aqui na Copa Truck, com o Cirino, por exemplo, se acontecer, acho que nem chegaria nesse ponto de falar, Cirino, Danilo, de acontecer. Acho que, sabe, nem com o outro, acho que todo mundo ia entender. Deu algum problema? Tá bom, deu algum problema. Vai lá, cara, eu fui terceiro, você foi segundo, tá tudo certo. Sim. A gente estava até aqui falando um pouco antes de começar a gravação, eu não consigo desassociar o que aconteceu esse fim de semana na Itália com o que aconteceu na corrida da Hungria no passado, que o Piastri liderava, a McLaren acabou parando o Norris antes, o Norris acabou saindo na frente do Piastri quando o australiano fez o box, e aí ficaram boa parte ali do fim da corrida pedindo para o Norris devolver a posição. O Norris estava ainda sonhando em brigar com o Verstappen pelo título, ele acaba cedendo a posição para o Piastri vencer a sua primeira corrida na Fórmula 1. E acho que a equipe se sentiu meio em dívida com o Norris nesse sentido de retribuir o que ele fez naquele momento. E é isso, a gente tá vendo muito pouca disputa de pista entre os dois, de fato. Acho que tem virado uma briga por título de classificação. Quem larga na frente acaba terminando na frente, a equipe prioriza quem largou na frente. E continuamos com essa briga pelo título mais inesquecível da história, que daqui a 5, 10 anos a gente fala, puxa vida, né? Aquele campeonato entre Piastri e Norris, eles terminaram, sei lá, com 5 pontos de diferença. E em nenhum momento os dois se encostaram na pista, ninguém brigou com ninguém. Foi uma disputa, assim, completamente que não pegou fogo em nenhum momento. Pois é. E aí, antes de eu continuar com os outros assuntos aqui, quero deixar aqueles recadinhos para você que está acompanhando o nosso podcast, para você que está assistindo a gente em vídeo aqui no YouTube da CBN. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo no nosso vídeo, que ajuda muito a divulgar o nosso podcast, de, claro, deixar aqui nos comentários o que você achou de mais esse episódio entre Piastri e Norris e dessa ordem de equipe da McLaren, e, claro, de compartilhar o episódio com todo mundo e, por fim, se inscrever no canal da CBN, no youtube.com/CBN,
para você não perder nenhum episódio do nosso podcast. Já para você que escuta a gente nas plataformas de áudio, não se esqueça de deixar a sua avaliação aqui no episódio de hoje e, claro, de você mandar também compartilhar com todo mundo, com amigos, com família, com todo mundo que também ficou revoltado com o que aconteceu nesse último fim de semana lá na Itália. E aí, ainda seguindo meio nessa linha para passar para o nosso próximo assunto, acho que todos somos Max Verstappen em relação ao que aconteceu nas McLarens, né? Porque o Verstappen, ao ser informado sobre a troca de posição dos pilotos atrás, ele deu risada no rádio falando, cara, peraí, eles trocaram de posição só porque um deles teve um pit stop ruim? E o engenheiro, o GP, né, o Gianpiero Lambiase ainda fala, não foca muito nisso não, Max, continua a sua corrida aí, mas foi isso aí que aconteceu. E acho que essa sensação de incredulidade do Verstappen no carro foi de todo mundo vendo a corrida. O Verstappen não tem nada a ver com isso, venceu uma corrida por 20 segundos e, Marcos, pessoalmente me trouxe pesadelos, assim, me lembrou momentos de muita dor e sofrimento, assim, nos últimos 2-3 anos de domínio do Verstappen. Ele tá 90 pontos ainda do Piastri, mas assim, existe um mundo? Dá pro Verstappen ainda sonhar entrar nessa briga? Tá muito longe. Infelizmente não, matematicamente as chances do Verstappen ainda existem, porém as coisas dentro de pista teriam que acontecer de forma muito perfeitas, assim, dentro da CNTP para que Verstappen pudesse ansiar por almejar esse título mundial. Mas acho que o Penta realmente não vem em 2025 e eu já estou começando, inclusive, a ficar irritado por causa disso, por conta dessa briga desses dois pilotos da McLaren. Verstappen realmente se mostrou dominante nesse fim de semana. O Verstappen de outrora, realmente, quando tinha, de fato, melhor carro, melhores estratégias e também, se a gente pegar ali durante um determinado período de Sérgio Pérez ali, um companheiro de equipe que ainda tinha a capacidade de fazer algum tipo de frente também a adversários, algum tipo de defesa. Então, realmente foi um fim de semana, digamos, em 2025, atípico para Max Verstappen. Haverá outros fins de semana assim para ele? Acredito que sim. Mas eu acho que serão aí apenas lampejos mesmo, André, porque o carro da McLaren é melhor, é superior enfim, acho que essa briga realmente vai ficar entre nossos queridos Lando Norris e Oscar Piastri. Tem um ponto muito interessante que, né, você comentou no começo. Eles, tanto Piastri quanto Norris, eles podem não ter uma outra chance de título mundial. Muito em decorrência por causa do Max Verstappen. Assim, são pilotos muito bons. Sim, o regulamento está mudando. Eles não são os melhores pilotos do grid. O Verstappen ainda e provou ontem, mais uma vez, por A mais B, que é o melhor piloto do grid disparado. Então, se esses dois não conquistarem nada este ano, realmente vai ficar difícil para eles. E, Danilo, até esqueci, tenho feito essa pergunta para todos os nossos convidados que vêm aqui. Quem que você palpitaria para ser o campeão da Fórmula 1 nessa temporada? Se você fica com o Norris ou com o Piastri? Acho que você concorda também que o Verstappen está fora dessa briga pela pontuação. E sobre o Verstappen, queria te ouvir também no sentido de quão alto na história da Fórmula 1 você já coloca ele. Se ele está entre os grandes como Senna, Prost, Schumacher, se ele já chegou nesse nível, já se provou nesse nível, ou se você acha que ele ainda precisa conquistar um 5º título para se colocar entre os maiores. Que acho que pra gente, pelo menos aqui, ele já tá nessa clássica, mas queria ouvir de você também. Acho que esse ano, né, na disputa do campeonato da Fórmula 1, eu acho que, olhando, né, desde o ano passado, eu acho que o Piastri é um pouco mais sólido do que o Norris, é mais estável, né, tanto na parte emocional ali, ou como na parte técnica também. Então, acho que ele realça um pouco sobre o Norris, então eu acredito que, né, que ele seja o campeão, vamos ver, né, a gente nunca sabe, cada etapa parece que vai tendendo para um lado, né, você vê, apareceu o Verstappen agora no GP da Itália, eu vi que a Red Bull teve algumas atualizações de performance, acho que, se eu não me engano, pelo que eu vi, foi a que mais teve atualização de performance e apareceu o resultado, né? E dando sequência à pergunta se o Verstappen já está entre os maiores da categoria, eu acho que sim, cara. Acho que não tem como não colocar ele hoje como não sendo um dos maiores. Acho que, né, a Fórmula 1 tiveram vários momentos, mas sempre alguém teve um domínio ali na sua fase. Então ele está no domínio dele.
Eu acho que é muito bacana de ver para quem acompanha o esporte. Você vê, eles tiveram, Red Bull, tiveram vários anos de domínio. Esse ano não, né? Domínio é da McLaren, claramente. E aí, de repente, aparece, né, uma evolução ali de performance. O cara aparece e enfia 20 segundos na corrida na McLaren. Então, assim, isso é um resultado de um trabalho de equipe. O cara tem que ter conhecimento, tem que ter tato, talento, intuição, enfim, tem que ter uma série de coisas que ele coloca ali que dá resultado. Não é simplesmente, não, eu só tenho melhor carro. Não, ele fez parte dessa evolução, ele ajudou a evoluir e a entregar na pista, né? Então, eu acho que sim, ele está entre os maiores aí da Fórmula 1. É difícil falar assim, maior do que aquele, que é, né? Isso eu não vou entrar nos méritos, mas com certeza ele está entre os maiores da Fórmula 1, sim. Acho que vivemos a era Verstappen mesmo na Fórmula 1 e acho que essa corrida deixou a gente com uma frustração um pouquinho grande, justamente disso que você falou também, né, Marcos? De o Verstappen não estar nessa briga, porque ela tem sido decepcionante entre os dois pilotos que estão nessa briga. Acho que a gente olha para esse fim de semana na Itália e fala, puxa, se tivesse tido 4 corridas a mais assim no início da temporada, o Verstappen estaria nessa disputa. A gente teria uma briga legal entre 3 pilotos, um piloto contra 2 companheiros de equipe, e o Verstappen seria o cara que estaria colocando lenha nessa fogueira que não pega fogo em 2025. E aí, para a gente fechar o assunto Fórmula 1, GP da Itália, Marcos, precisamos falar novamente sobre Gabriel Bortoleto, e com muita felicidade precisamos falar sobre Bortoleto novamente, porque pela 4ª vez nas últimas 6 corridas ele pontuou, 8º lugar se aproveitando de uma punição pro Antonelli, mas mais um grande fim de semana do Gabriel na Fórmula 1, né, Marcos? Não, outro fim de semana realmente absolutamente incrível do Gabriel. Mais uma vez se classificando na frente do Hülkenberg. Ok, o Hulk teve problemas ali, enfim, né, no domingo, nem largou, mas também fechando à frente do companheiro de equipe também a prova. Um ótimo 8º lugar, teve um bom ritmo, o último stint dele ali foi muito consistente, andou rápido, fez frente ali ao Antonelli, e eu gostei bastante da atuação de Gabriel Bortoleto, embora eu lembro que na minha última participação aqui, pré-período de férias, eu tinha colocado o Gabriel Bortoleto como calouro do ano. Porém, eu tenho de fazer aqui uma retificação. Eu tenho de voltar aqui ao meu grande calouro aqui, desde as primeiras etapas, Isack Hadjar, e novamente ontem fez uma grande corrida, também terminou ali pontuando. E entre calouros, realmente, Hadjar e Bortoleto são superiores aos adversários ali. E eu só vou pontuar aqui, André, rapidamente, para depois o Danilo falar sobre o Bortoleto, que situação a de André aqui em Antonelli, né? Eu acho que o Toto Wolff já está revendo o que fazer com o italiano. Teve mais uma corrida assim bastante apagada, sofreu a punição em casa. Realmente, entre os calouros ali, talvez seja, ao lado de Liam Lawson, o mais apagado. E outra ponderação rápida também sobre o Lewis Hamilton, que ontem me fez acreditar por 10 voltas que teria voltado ali à sua forma, vou agradar os tifosi este fim de semana, neste domingo, mas aí depois também voltou à normalidade da temporada 2025 e terminou ali fazendo uma corrida um tanto quanto medíocre. Quanto a Bortoleto, realmente torcemos para que ele continue mantendo aí esse ritmo, esse nível, e continue pontuando e ajudando a equipe dele até o fim da temporada. Muito boa corrida do Gabriel. O Gabriel é o único segundo piloto que está vencendo o primeiro piloto da equipe, né? Que está ganhando do Hülkenberg em classificação por 10-6. O único outro segundo piloto é o Norris, que está ganhando em classificação do Piastri. Mas aí, piloto 1, tem 2 pilotos 1. A McLaren mesmo gosta de falar assim. Então, para fins da nossa estatística e da narrativa que a gente quer criar aqui também, a gente vai manter o Gabriel como o único segundo piloto que está batendo o seu principal companheiro de equipe. Queria ouvir também de você, Danilo, sobre esse ano de estreia do Gabriel. Não sei se você chegou a trabalhar, conviver com o Gabriel em pista. Se você quiser contar sobre isso também, por favor, conte-nos. Fico muito feliz, né, pelo desempenho do Gabriel. Inclusive, eu fui o primeiro coach dele no kart. Olha só. Então, desde pequenininho no cadete. Quando eu voltei aqui pro Brasil, né, enfim, ele era pequenininho, corria de kart ali. Começou a correr na cadete e ele vinha, ô Danilo, você vai ser meu coach, ô Danilo, você vai ser meu coach.
tem foto, vídeos com ele aqui, então é muito bacana. Vira e mexe, eu mando uma mensagem, ô cara, pô, legal pra caramba essa corrida e tal, ele responde. Então, fico, né, bastante feliz, né, de ver a progressão dele, tanto na carreira como, né, nesse ano na Fórmula 1. Depois que ele partiu para a Europa, daí eu acabei ficando no Brasil, acabei não seguindo com ele, mas sempre acompanhando. E eu acho que Fórmula 1 é muito mental, né? Vocês citaram muito bem aí Liam Lawson, né, o Kimi Antonelli. Cara, para mim, na minha visão, é totalmente mental, sabe, a condição dos caras. Eu vi Liam Lawson fazer ótimas corridas de Fórmula 3, né, o Antonelli também igual, de Fórmula 2, de Fórmula 3 também, no kart, fantástico. E chega no final de semana, correndo em casa, né? Se eu não me engano, é que eu não acompanho, eu tava na Stock Car, mas eu não acompanhei muito, assim, o final de semana inteiro da Fórmula 1, mas eu vi que logo no treino 1, ou treino 2, não sei, o Antonelli foi lá... É isso, treino parado. 2, rodou e foi na brita. Então você vê que é mental, o cara quer um pouquinho mais, não dá, no fundo dele ele sabe, mas ele quer ir mais, porque ele tá na casa dele, quer mostrar, já não vem de resultado, então o mental atrapalha muito. E você vê o Gabriel mostrando, né, que, enfim, não tem que mostrar nada de talento, ele já mostrou, venceu Fórmula 3, venceu Fórmula 2, né, não tem que mostrar, o cara já sabe, todo mundo já sabe que ele tem talento, mas você se manter na Fórmula 1 em alto nível e lidar com os altos e baixos, é aí que faz a diferença, e eu acho que ele está entregando mais do que, né, a gente esperava e até a equipe mesmo esperava. Óbvio que eles deram, né, um salto aí de desempenho em relação a... Acho que está longe de ser a pior equipe, como tem sido nos últimos anos. Então, pô, fico muito feliz aí que ele tá mandando bem. Fico sempre torcendo, mandando boas energias aí para ele, né, entregar cada vez mais ali. Eu acho legal você tocar nessa parte do mental, porque eu vejo um contraste muito grande do Antonelli pro Bortoleto nesse sentido. Desde o começo do ano, as entrevistas do Bortoleto, em corridas em que ele até errava, teve corrida na China, por exemplo, que primeira volta ele errou, foi parar na brita. E ele sempre falava, cara, é um primeiro ano de muito aprendizado pra mim, tô aprendendo muita coisa nova. Assim, peço desculpas pra equipe, mas não tô preocupado com isso, segue em frente. E o Antonelli me parece que ele chegou muito mais despreparado nesse sentido, até por ser mais jovem também, mas me preocupa nesse sentido, de você quebrar o mental e a confiança de um piloto jovem. O Antonelli, como você bem falou, era um cara que no kart, Fórmula 4, ele era um fenômeno. Sim. Ele destruiu em todas as categorias de base. Ele não chegou apressado assim na Mercedes por acaso, né? Ele foi tratado como diamante bruto porque ele de fato mostrou isso nas categorias de base. Foi um cara que pulou Fórmula 3. A Mercedes jogou ele direto da Fórmula 4 para a Fórmula 2. E aí, em um ano de Fórmula 2, já jogou ele para a Fórmula 1. Então, não é nem uma questão tanto de desenvolvimento de técnica de pilotagem, mas eu tenho a sensação de que a Mercedes errou nesse sentido de pular esses passos de preparação mental do Antonelli mesmo, de entender que existem processos na vida, que ele vai ter fins de semana ruins, que tá tudo bem também ele rodar num treino livre, que tá tudo bem ele chegar atrás do George Russell, que tá há 4, 5 anos na equipe, há muito mais tempo na Fórmula 1, e eu tenho esse medo de que a Mercedes talvez tenha estragado um grande projeto, uma grande promessa do automobilismo, tenha apressado demais e isso possa comprometer muito a confiança do Antonelli para o futuro dele. Veremos os próximos capítulos, ele chegou em nono na Itália, voltou a pontuar, fazia um tempo que ele não pontuava, mas é um cara para a gente ficar de olho, porque, de fato, categoria de base muito promissora e agora na Fórmula 1 parece que ele está tendo muita dificuldade de lidar com essas oscilações. Acho que o Toto não quis repetir Max Verstappen, né? O erro do Max Verstappen sim. E queimou algumas etapas ali com o Antonelli, né? Sim, Acho que o Verstappen foi um cara muito mais preparado mentalmente Exato. pelo pai dele, pelo bem e pelo mal. Tudo que o pai dele fez ali com ele na infância deixou ele mais cascudo, mesmo mais jovem, assim, pro ambiente da Fórmula 1. Mas agora chega de Fórmula 1, quero passar para a sua carreira, Danilo Dirani, porque vou confessar que eu andei te stalkeando antes do programa, olhando seus conteúdos, e eu me deparei com uma história muito legal de você contando como que você começou no automobilismo, que foi numa pista que envolve um nome muito grande e importante pra gente. Queria que você contasse essa sua história, de como que começou a sua trajetória no automobilismo, como que foi esse início de paixão mesmo pela velocidade. Sim. Meu pai é engenheiro mecânico, tem oficina, né, de carro aqui em São Paulo, lá na Zona Norte. Na época eu tô falando final dos anos 80, 90, lá né, em Santana. E ele era, né, a oficina dele, quem frequentava bastante era o seu Milton, pai do Ayrton. Sim. Então levava os carros para ele, enfim, revisar, preparar, botar turbo.
tinha uma Belina que ele botou turbo no carro do seu Milton, e meu pai sempre, né, muito bom nessa parte mecânica, e óbvio que, né, o menino Ayrton, na época, né, meu pai é 10 anos mais velho que o Ayrton, então meu pai já tinha oficina, o Ayrton novinho, e óbvio, acho que é natural que o Ayrton descia lá, ele morava na Cantareira, descia, ia lá na oficina do meu pai, ô Zé, o que tem aí? Ah, tem aquele gol ali, vamos sair pra dar uma volta aqui, só acelerar. Uau! E aí ficaram próximos, assim, próximos, né, óbvio, o menino gostava de carro, não precisa nem falar disso, né. Anos passaram, né, o Ayrton, enfim, foi pra Europa, correr de Fórmula, entrou na Fórmula 1, e na fazenda dele em Tatuí, em São Paulo, ele construiu uma pista de kart, que ficou pronta no final dos anos 90. E quando a pista ficou pronta, estava entregue com asfalto, tudo pronto, ele vindo para o Brasil falou, Zé, pega aí 3 cadetes, que é karts, né, para criança, e 3 karts grandes aí pra gente ir lá brincar agora e estrear a fazenda ali. E, enfim, botar o Bruno, né, o sobrinho dele, o Bruno Senna, que mora hoje em Mônaco, o Fabiano, né, o Fábio, né, que é irmão do Fabiano. Fábio, primo do Bruno, e um pro Danilo aí, pra eles brincarem lá. Eu na época já andava de buguinho, meu pai, óbvio, né, tem oficina mecânica, ele me deu buguinho, né, com motorzinho a gasolina, então eu andava ali no AMB, né, com formulinha, um buguinho, eu ficava guiando ali, já desenvolvia alguma coisa ali, de guiar, virar o volante, acelerar, frear, isso eu tinha 6, 7 anos, e aí, né, em 90, né, no final de 90, minha primeira andada de kart foi na fazenda do Ayrton, num cadetinho, no kart cadete, né, que ele forneceu ali, então, na época, óbvio, não tinha a mínima ideia do que era isso, e anos depois, demorou para eu ter uma ideia, falei, poxa, como eu fui abençoado por poder ter vivido esse momento, e então a paixão pelo kart começou lá, e desde o final dos anos 90 até hoje eu estou envolvido com o kart, mas sim, o meu início foi lá na fazenda, acho que é ali que talvez algum mosquitinho ali picou eu, tava ali pegou o asfalto e me picou, eu colocou o asfalto da fazenda aqui na minha veia e tô com ele até hoje, então, poxa, eu fico super feliz de ter, né, dado o start na minha carreira lá na fazenda. E hoje, você é coach, você é técnico de pilotos, mas naquela época você recebeu conselhos de Ayrton Senna também naquele comecinho ou era um convívio mais distante? Não, ele fazia com a gente, né, comigo, com o Bruno, com o Fábio, então a gente saía pra andar, ele, segue a gente aí, era o coach. Então a gente saía atrás dele, eu não, assim, tenho relances, né, óbvio, com 8, 9 anos você não lembra exatamente, mas eu lembro que a gente chegava lá, sábado, né, o cara tava lá na Fórmula 1, aquele ambiente pesado que hoje ficou bem aberto como que é o ambiente lá, né? Na época a gente não tinha tanta ideia. E chegava lá num sábado de manhã, o cara tava ali para descansar, naquele intervalo de férias ou no final de ano. E chegava de manhã lá, 7h30, 8 horas, já funcionando o kartinho, aquecendo. E ele acordava, tem fotos, vídeos, acordava de pijama, ia de pijama. Isso que me deixou, isso que acho que me ensinou muito, sabe? Ele escutava o barulho, no meio daquele caos, daquela temporada dele, ele apagava aquilo e falei, cara, quer saber, vou andar de kart. Ele pensava, ia de pijama, mal escovava dente, penteava o cabelo, esquece que penteava o cabelo desse tamanho. O que tem aí? Vamos andar. E chegava, empurrava o kart dele e ia andar, e puxava a gente também na frente, parava, falava, ô Bruno, freia mais dentro ali, ô Danilo, que você tá indo aberto aqui, vai fechado ali. Então, de alguma forma, eu recebi um coach do Ayrton, né, pela primeira vez aí. Legal, foi cara. o coach vindo dele. Sensacional. E você falou que você permanece no kart até hoje, então vamos lá, kart, Copa Truck, Porsche Cup, GT também, quando tem corridas que eu faço na Imperial Endurance aqui também. Então assim, minha vida, né, hoje é voltada 100% para corrida, não faço nada sem ser voltado com corrida. Isso na verdade foi o que eu quis anos atrás. Então, Deus falou, tá bom, você quer isso, então você vai ver de corrida, então vai ficar todo final de semana em pista. Então, poxa, acho que é bacana olhar para trás e ver que, né, todos esses anos aqui chegaram, né, nesse momento de eu viver ou correndo, né, na truck, de kart, né, na Porsche Cup, de GT, ou tá assessorando pilotos também, então estou em diversas frentes aí. E é bom que o cérebro nunca para, né? Ou tá no kart, no caminhão, no Porsche, assessorando, o negócio tá funcionando aqui. Não, eu ia te perguntar justamente sobre isso, porque assim, kart e caminhões pra mim são opostos totalmente assim, um dos extremos do automobilismo. Ainda tem um GT, Porsche, que pra mim tá mais no meio ali, mas
Justamente, como é que é para você pular de um carro, de um kart para ir para o caminhão? Como é que você se adapta? Tem algum processo que você faz ou já tá tudo no instinto, já tá tudo bem naturalizado nesse sentido? No começo é difícil, né, de você mudar a chave, né? Eu acho que não, sei lá, a pessoa que corre de shifter, né, que é no meu caso, que é o kart de marcha, e vai pegar um truck de cara, vai falar, que é isso? É um esporte totalmente diferente, né? Tô fazendo snowboard e amanhã eu tô surfando. É uma prancha, mas é totalmente Uhum. diferente um negócio do outro. E é a mesma coisa, né? Mas no fundo, depois que quando você acostuma, acho que é muito bom, porque o kart serve, é a base, né, de tudo. Então, você poder cuidar do teu pneu traseiro é a mesma coisa na truck. Se eu não cuidar, se eu vim largar e vim mandando bala desde o começo, vai chegar no final da coisa, vou estar sem freio, vou estar superaquecido de motor, ou não vou, enfim, você tem que cuidar, você tem que pensar, tem que sentir o equipamento, é que você falou, o instinto, né, André? Então você tem que, Sim. cara, opa, começou a traseirar, calma, deixa eu cuidar aqui, senão não vou ter pneu no final da corrida, o freio ficou meio borrachudinho, opa, deixa eu cuidar um pouco do freio para ter pneu, freio pro final da corrida. Isso o kart, o caminhão, eles se conectam. A parte de guiada realmente é muito diferente. Você pega o Shifter, pega o Porsche, pega o GT, enfim, uma Ferrari, uma Mercedes, e o caminhão, totalmente diferente, né? Não tem como falar. O caminhão pesa 5.000 quilos, o kart comigo dentro 180. Então, são coisas diferentes, mas assim, é, no fundo, cara, você tem um pedal, né, de acelerador, um pedal de freio, volante, alavanca de câmbio aqui. De alguma forma, o cérebro conecta e te ajuda de alguma forma. Claro. E dentre todos esses carros, equipamentos diferentes, tem alguma categoria que te agrada mais, que você sente mais prazer ao competir? Ou é difícil estar falando? Ah, é difícil falar, viu? Mas assim, o kart pra mim ele me conecta de uma forma diferente, né? Então, tanto da parte técnica, como eu falei aqui, que é bom você estar na pista andando de kart, é o mais acessível. Então, toda semana eu tô treinando ou com o meu equipamento, ou com o equipamento dos pilotos com acessório. Então é bom estar na pista, né? Tua mente está funcionando, então freada, aquele feedback que o kart te passa. O kart é o mais puro que tem. Então, a Fórmula 1, né, fora da Fórmula 1, porque Sim. você pode testar N coisas diferentes, eixo, banco, barra, e você fica doido com tanto de coisa que tem que mexer. Uma calibragem, você vence ou você perde a corrida. Então isso me conecta muito com a parte técnica do feeling, mas também me conecta com a minha essência, né? Eu entro no cartódromo de Interlagos, é, meio que eu volto lá nos anos 90, falo, poxa, né, aquele menino que queria desempenhar o máximo que desse para poder correr a próxima corrida, fazer o próximo ano, dar o próximo passo, o que eu vou fazer, Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet, Fórmula 3, mas hoje eu estou aqui já sendo um piloto profissional, então assim, ele me conecta com quem eu sou de dar valor, né, porque ele me trouxe até aqui, né, então o cara tem um carinho especial, mas de guiada mesmo, eu acho que cada um é muito animal de guiar, assim. Né, Sim. você pega o Uhum. Porsche Cup, é legal, tem a característica dele. O GT3, né, o caminhão que tem muita potência e freia muito. Então, todos arrepiam, né? Quando você lembra que você vai guiar, dá aquele prazer, né? Eu não consigo nomear um ou outro, mas o kart realmente tem esse a mais por, né, ter a conexão do Uma começo memória com a atual. afetiva ali. Exatamente, é. Passou, mas Fica à vontade, Marcos. Você citou algumas categorias, né, Danilo, de monopostos de outrora, né? Que eram muito divertidas, né? Hoje em dia, a gente tem, tudo bem, né? Nesse caminho do garoto, né? Que é o caminho natural, acaba que sendo, né? Do kart, pula para uma categoria, né? Hoje nós temos aí a Fórmula 4, por Uhum. exemplo. Como é que você enxerga hoje esse caminho, essa trilha do garoto, caso ele queira essa incursão aí na seara de monopostos? E aí, já emendando, parte de turismo também, de caminhões, que é uma outra alternativa também para o Sim. jovem piloto, né? Como é que você vê isso hoje aqui no país? O Brasil tem a Fórmula 4 brasileira, tá no quarto ano, né, salvo erro aqui, mas acho que está no quarto ano. Eu tive presente desde o começo. Categoria de monoposto fica um pouco mais, assim, digo difícil por conta que você não tem uma categoria de monoposto top no Brasil, digo assim, onde a pessoa consiga viver profissionalmente. Que nem você tem Stock Car, você tem a Porsche Cup, né, que são categorias de turismo que você, né, vou fazer aqui começar aqui na Copa HB20, no turismo nacional, focando talvez numa Stock Light, numa NASCAR Brasil, para ir numa Stock Car, se vira profissional.
né? A Fórmula no Brasil não tem a Fórmula 4, né? Até uns anos atrás tinha a Fórmula 3 que não tem mais. Tem uns carros aqui que a gente usa para treinar, né? Para desenvolver piloto, mas não tem o campeonato. Então aqui tem a Fórmula 4, ponto, né? Mas, assim, serve de preparação para o piloto e para fora. Então, assim, eu vejo que é um pouco mais difícil por conta disso, né? E outra, você não tem categoria top de Fórmula, sem ser Fórmula 1, top eu digo profissional, né? Fórmula 1, Fórmula Indy e talvez a Fórmula Nippon lá no Japão, na Super Fórmula, né? No Japão. Então, assim, é difícil você viver profissionalmente correndo de Fórmula, que realmente é o mais animal que tem, né? Você guiar um Fórmula 2, com aquela aerodinâmica toda, que freia, resume tudo ali, né? Em categorias de Fórmula. Então, acho que é muito válido o piloto que sai do kart, o piloto que está iniciando no automobilismo, fazer um ano de Fórmula 4, talvez fazer 2 anos, vou fazer na Europa um Eurofórmula, um Eurocup 3, né, de você lapidar um pouco mais a sua técnica, né? O Fórmula é muito bom para isso. E depois você consegue espalhar para onde você quiser. Vou começar agora numa Porsche Cup regional eu digo assim, numa Porsche Cup francesa, alemã, para talvez partir para ser um piloto oficial de Porsche e partir para as categorias de GT, né? Então, assim, hoje no Brasil, eu acho que a Fórmula 4 tá servindo muito bem para isso, de formar um pouco a base do piloto de Fórmula para fora. Lógico que é um custo acessível aqui para o Brasil, mas ainda é caro. Mas eu acho que, né, tendo a Fórmula 4 no Brasil, acho que deu uma animada aqui no nosso kart, né? E o nosso kart, hoje nossa, você vai num brasileiro de kart, né? Agora em novembro tem o brasileiro lá no Beto Carreiro. Tenho certeza que vai passar de novo de 500 pilotos ali. Então mostra que o nosso kartismo / automobilismo tá fomentado, né? Legal ouvir essa sua visão, porque você está muito ambientado nessa parte de instrução dos jovens pilotos também. E aí, vocês já estão... Como é que está essa garimpagem de talentos? Como é que funciona essa sua parte do trabalho também, que você faz em conjunto com o seu irmão? Queria que você contasse um pouquinho dessa sua parte profissional também, que envolve estar do lado de fora da pista. Você está no autódromo, mas você não está guiando como você normalmente faz. Exato. O Denis, eu acho que ele foi pioneiro, né, nesse novo trabalho dentro do automobilismo, né, de trabalhar com pilotos, assessorando pilotos. A gente faz uma assessoria mais técnica de pista, né, não fora a pista, a parte de management. A gente faz também, né, eu morei anos na Europa, morei nos Estados Unidos, então conheço muitas pessoas, então consigo fazer algum contato ou outro, mas o nosso foco mesmo é mais focado em parte técnica. E eu já trabalhei, né, com pilotos profissionais, digo profissional tipo o Attila Abreu, né, uns anos atrás, pilotos da Porsche Cup, então não só na formação de pilotos. E eu parti para um foco mais, né, de pegar já um piloto mais sólido, né? Então, não um piloto tão no começo como um piloto cadetinho, a não ser o Bibi, né, que o Gabriel, né, peguei ele desde pequenininho ali, desde o cadete, mas eu já pego um piloto um pouco mais sólido, mais formado. Acho que a gente aqui no Brasil, não precisa nem dizer, né, que a gente tem uma formação muito boa no kart. Então, pessoas aqui no Brasil já fazem esse trabalho muito bem. Eu já pego, né, um pouquinho mais adiante, talvez num júnior menor, júnior, ou um piloto novo para começar em carro, né, já um pouco mais maduro, e eu vou lapidando, né? Então, não necessariamente faço um trabalho ali de assim para todo mundo. Não, eu vou analisando que característica que ele tem. Esse cara gosta de frear mais dentro, é mais agressivo, então tem que controlar ele, né, trabalhar, ele tracionar bem. Esse aqui é mais cauteloso, mas ele, né, consegue, né, ter boa tração de curva. Então você tem que entender, né, qual o instinto dele, né, o que ele consegue fazer de melhor, entender, né, a personalidade do piloto, né, para uns são mais nervosos, outros mais calminhos, você tem que, né, pôr injeção. E eu acho que, por um lado, acaba até me ajudando muitas vezes, sabe? Muitas vezes eu faço um auto-coach comigo. Às vezes eu tô lá em corrida, sei lá, fico meio nervoso também. Eu falo, ó, calma, pera, volta, vamos lá, né, constância, consistente. E acho que isso me ajudou também, né, bastante. Mas, por outro lado, eu acho que foi uma forma também de eu devolver um pouco pro meio, né, pro kartismo, automobilismo, tudo que o esporte me deu, né? Me deu tudo que eu tenho hoje, né, formou quem eu sou, óbvio, teve educação de família e tudo mais, mas eu estar convivendo com pessoas, equipe, respeitar o adversário, ao mesmo momento você ir atrás do que você quer, do que você sonha, né, e, né, com aquela gana mesmo. Então acho que me ensinou muito do que eu sou,
E então é uma forma de eu devolver, né, para o meio. Enfim, sempre tem pilotos, né, em diversas categorias hoje. Né, como você bem citou, não tenho quase final de semana livre. Ainda bem que minha esposa me conheceu, já era assim, já estava assim. Ela me conheceu com 9 anos, né? Me conheceu um pouco mais velho. Então, acho que é uma forma de eu retribuir para o meio o que o meio me deu. Como eu estava dizendo, né, o Denis foi pioneiro nisso, né, no kart. E eu acho que através dele apareceram pilotos e hoje, né, a gente se ajuda, a gente tem uma empresa, né, Dedirani Coach. Então a gente se ajuda, quando ele não pode com os pilotos dele eu vou, e vice-versa, e a gente vai. Temos outros pilotos também que são amigos nossos, né? O Alan Hellmeister, o Betinho Gressi, o Matheus Iório. Quando a gente não pode, a gente tem eles também para dar um backup. Então a gente criou uma empresa de bons pilotos e boas pessoas para assessorar os pilotos também. Legal. E aí, cara, tem algum cadete, algum moleque surgindo aí que você acha bom a gente ficar de olho pro futuro do automobilismo brasileiro? Tem algum nome assim que tá se destacando que você acha legal falar? Que a gente assessora, assim, tem pilotos bons vindo, né? A gente sabe que depende de muita coisa, né, para chegar lá, mas a gente vê, né, eu acho que a geração minha, né, que foi dos anos, final dos anos 80, ali, começo dos 90 até o meio dos 2000, pega ali geração, do Tony, né? Eu mais novo que o Tony, até ali a geração do Denis, né, que é a geração dos meio de 2000 ali, no kart estou falando, né? Uhum. Acho que essa geração foi muito forte. A gente teve muita gente boa ali. Você vê né, os pilotos de Stock Car, a maioria dessa geração. Você pega o Júlio Campos, o Campinhos correu comigo, o Alan Kodair, o Átila mesmo, o Daniel Serra, né, o Casagrande um pouco mais novo, mas que pega um pouco dessa geração também. É uma geração muito boa. A gente teve um hiato aí, né, de uns, sei lá, 10 anos. E agora está começando a aparecer, né? Você vê pega o Gabriel Gomes, que está na Fórmula 4 italiana, muito bom, que foi piloto nosso quando era pequenininho, que está vindo junto, né, nessa onda do Gabriel, né, enfim, tem o Rafael Câmara também agora, né, tem uma geração chegando aí. Vamos ver, né, torcer que mais Gabriel cheguem, né, próximo ali, batam na porta ali da Fórmula 1, Fórmula Indy, enfim, né. Cara, antes de eu chegar na Copa Truck, prometo que a gente vai chegar lá, eu queria te perguntar uma última coisa sobre a sua trajetória nos Fórmulas também, porque você competiu nos Fórmulas, a gente estava falando até aqui um pouquinho antes de uma rivalidade que você teve com o Di Grassi, mas tem mais nomes que você competiu naquela época? Eu queria saber um pouco mais daqueles tempos, porque vocês passam por muitas categorias e divide pista com vários outros pilotos que às vezes vão parar na Fórmula 1, que vão se destacando em outros campeonatos também. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória nas categorias de Fórmula, Danilo, por favor. Eu comecei fazendo Fórmula Ford lá no Rio de Janeiro, através do prêmio da seletiva Petrobras, que eu venci em 99. Então foi o que me garantiu fazer a transição para o Fórmula. Então eu iniciei minha carreira fora kart em 2000, através da iniciativa da Petrobras, que foi muito legal. Acho que a seletiva durou 20 anos, mas foi a chave ali para eu fazer a transição para os carros. Depois disso fiz Fórmula 3 no Brasil, fui campeão em 2003 e parti para a Europa, né, para a Inglaterra, fazer Fórmula 3 inglesa, que na época era como se fosse Fórmula 2 hoje. Sim. Né, tinha Fórmula 3000 na época, mas estava meio que caindo, Fórmula 3 europeia não tinha, Fórmula 3 inglesa era o que tinha, né? E eu corri, né, na Europa ali com o Hamilton, da minha geração, o Hamilton um pouquinho mais novo que eu, talvez um ano, mas eu corri junto com ele, corri com o Rosberg, corri com o Alexandre Premat, Will Power da Indy, Simon Pagenaud, essa galera toda eu corri lá, né, próximo ali, eles estavam num campeonato e outro, mas às vezes corria uma corrida, uma Boro Massas da vida que tinha em Zandvoort, a gente corria junto. Então, né, de novo, essa geração muito boa, muito forte ali, né? E com o Lucas também, né, a gente correu aqui na Fórmula 3 Sul-Americana, depois a gente foi para a Inglaterra, né, já a gente se bateu algumas vezes e, né, depois a gente, óbvio, né, naquela época, 18, 19, 20 anos, né, dois meio bem sangue no olho ali, a gente acabava brigando, discutindo, mas depois a gente resolveu, né, no fundo a gente estava caminhando para o mesmo objetivo. O Nelsinho, né, eu competi contra o Nelsinho também, é meu amigo também até hoje, a gente se encontra toda hora aí, e competi contra ele aqui na Fórmula 3 Sul-Americana e na Inglaterra. Fiz 2 anos lá de Fórmula 3 inglesa, e no meu segundo ano eu fui, né, contratado como piloto de desenvolvimento da BR Honda. BR Honda, né, naquela época era o Sato e o Button.
a BR Honda virou Brown, Virou a Brown e agora a Mercedes. que virou Mercedes. Então, eu tive um gostinho de estar ali né, próximo deles. Depois, né, 2 anos depois, a Honda comprou a parte que era da BAT, né, da BAR, e a Honda até pouco tempo não tinha um programa de jovens pilotos. Então eles acabaram com esse programa de jovens pilotos, né? E naquela época, nossa, já tinha o Massa bem consolidado na Fórmula 1, o Rubinho bem consolidado na Fórmula 1, chegando o Nelsinho, né, o Bruno aparecendo, né, o Lucas ali também, né, que tinha uma estrutura, né, tinha um aporte financeiro forte ali com ele junto. Eu acabei ficando meio que, né, não dá para ter 6 brasileiros na Fórmula 1. Então acho que eu tava numa hora, num time errado, sabe? Eu acho que, não errado, era a minha hora. Eu tinha 20, 22, 23 anos, era o meu momento, não tinha muito o que eu fazer ali. Assim, era a hora minha, mas eu tava nesse ponto que, né, muitos pilotos chegando, brasileiros, já tinham 2 lá. Era difícil de eu entrar realmente. E acabou que acabei voltando, né, pro Brasil, isso em 2007. Mas eu aprendi muito, cara. Eu corri um ano pela Lola na Fórmula 3. E né, na época a Fórmula 3 tinha Fórmula 3 inglesa, Fórmula 3 francesa, sul-americana, japonesa, era o mesmo da Lara. Né? E eu corria, mesmo chassi da Lara. E eu corri de Lola. E eu aprendi muito esse ano, cara. Que eu fiquei lá com eles, né, com o pessoal da fábrica. Então eu aprendi a parte de aerodinâmica, via acontecer aquele modelo, o tamanho dessa mesa aqui, e passava no túnel de vento. E eu via o que acontecia, eu ia testar na pista, ele testava espelho, né, o desenho do espelhinho, eu testava. Então Legal. isso, você sendo jovem e gostando daquilo, você acaba aprendendo e você vê muita coisa, né? Isso tá comigo aqui. Com certeza, se aparecer alguma coisa desde a truck até o kart, eu vou conseguir. Mas é verdade, isso pode ser que funcione, enfim. Então isso foi muito bom para mim, né? Me deixar mais sólido como piloto, nessa parte técnica, né? Vi muita coisa também na BAR, né? Eles deixavam a gente muito próximo da parte técnica deles. Então, desde o desenvolvimento num volante até o porquê que a suspensão trabalhava de tal modo. Então, foi muito bacana essa época para mim, essa época de Europa. Fui para os Estados Unidos também andar de Atlantic, né, que era a Indy Lights da época. Era uma época que estava kart e Indy, né, meio que separadas ali. E a Atlantic ali era a Indy Lights da época. Mas, enfim, acabei voltando para o Brasil, né, para resumir a história longa aqui. Acabei voltando para o Brasil, né, por falta de investimento. E daí para frente o Fórmula acabou e iniciou Outras outro trajetórias. mundo aí. Certo. E aí eu perguntei um pouco disso porque a gente acaba associando muito ao que você faz agora, que já tem bastante tempo na Copa Truck, e acaba esquecendo que você bateu na porta da Fórmula 1, que esteve nesse ambiente todo muito próximo. E agora sim queria te perguntar justamente sobre a Truck, como que foi esse início de Truck, porque, novamente, voltando da Europa, de volta para o Brasil, como é que foi? Era algo que já cruzava a sua mente de fazer uma carreira no mundo dos caminhões, no automobilismo de caminhão? Como é que foi esse início na Truck, Dirani? Nada, nem passava pela minha cabeça. Eu voltei, né, dos Estados Unidos em 2006, então 2007, 2008 eu ficava com aquele negócio na cabeça ainda de GP2, era GP2 a Fórmula 2 Sim. na época, né? Então GP2, World Series, queria voltar para a Europa, fazer fórmula. E aí uma coisa interessante, aí depois você vê como que as coisas vão acontecendo né, e tem um porquê, né? Em final de 2006, quando eu voltei da Atlantic, né, dos Estados Unidos, eu participava das finais da seletiva da Petrobras, né? Como eu comentei antes, que eu fui o Sim. primeiro vencedor, eu ia nas finais, né? O pessoal da Petrobras me chamava para entregar o prêmio, né, do novo vencedor, enfim. Em 2006, eu fui na final da seletiva, foi em Curitiba, e tinha aquela carreta da Petrobras, que era do Aurélio. O Aurélio foi o criador da Fórmula Truck na época. E né, nessa final em 2006, eu lá dentro eu conheci o Aurélio. E eu lembro que ele me falou, quando você quiser guiar algo com potência mesmo, você vem falar comigo, menino. Ele tinha uma personalidade única, né? E falou brincando, obviamente, mas ele falou, cara, é o seguinte, eu quero dar não uma mudada na minha categoria, mas eu quero ter pilotos também que venham do meio de corrida. Na época tinha um ou outro piloto ali, o Felipe o Giafone já estava na categoria, mas ele queria ter mais pilotos que viessem do mundo de corrida, né? Tinha muito piloto que era, enfim, ex-motorista, que entrou na Fórmula Truck. Ele queria ter, né, pessoas mais jovens e que viessem do meio de corrida. Ele falou, quando você quiser, vai lá assistir uma corrida minha e tal. E no final daquele ano, de 2006, eu fui assistir a final da Fórmula Truck em Brasília.
Aí eu falei, vou lá ver qual é que é. Nunca tinha visto um caminhão. Ou já tinha visto um caminhão, mas assim, não tinha me atentado como que era e tal. Caminhão de corrida. E eu fui conhecer em Brasília, né? Cheguei lá naquele autódromo, entrei. Falei, nossa, bonito, né, cara? Estrutura, nossa, né? Não estava acostumado. Na Europa, né, nas categorias de base, na época, era um Fórmula 3 inglês, era, cara, assim, era bem totalmente raiz, voltado simplesmente para corrida, né? Tinha os caminhões das equipes, só evento, era corrida pura. Cheguei no autódromo, falei, aquele autódromo inteiro bonito, montado, falei, poxa, né? Começou a ligar caminhão, né? Esquentar para fazer o primeiro treino, aquele barulho bonito do caminhão de corrida, o Mercedão com aquele comandão brabo. Pô, negócio meio legal, né, cara? E aí liberou o treino, fui assistir ali do muro do box. Eu lembro até hoje, viu? O Geraldo Piquet descendo a reta com o Mercedes dele, eu falei, esses caras são loucos, né, cara? O cara tá andando com um treco desse tamanho. Assim, o caminhão é grande para um carro de corrida. É pequeno para um caminhão de rua, mas é grande para um carro de corrida. Falei, esses caras são loucos, ficam andando com um negócio desse tamanho nessa velocidade. E aquilo me chamou atenção. Eu vi, né, enfim, sexta, sábado, domingo, aquele evento fantástico. Eu falei, um evento feito realmente para patrocinador, né, cheio de gente, né, aquele HC lotado. Falei, poxa, me abriu uns olhos assim que eu não tinha, sabe? Eu focava muito em, né, Fórmula 1, queria estar lá, tal, não sei o que, desempenhar. Eu falei, cara, eu acho que talvez aqui possa ser né, algo que eu não, sinceramente, não passava pela minha cabeça de né, tá numa Fórmula Truck e virar um piloto profissional de verdade. Ali realmente você consegue viver, enfim, trabalhar com patrocinadores, e eu não tinha nada desse olhar. Enfim, né, acabou o campeonato, voltei, né, para casa. Ao longo de 2007, eu fui algumas vezes lá na sede, né, da Fórmula Truck lá em Santos, na época. Né, o Aurélio falou, vou passar o motor aqui no dinamômetro, vem cá ver. Ia lá, assistia ele passar no dinamômetro. Não, olha Ele aqui, tava num trabalho forte para te convencer ele. Tava, não, E eu comecei a me inteirar, porque eu sempre gostei muito disso, né, da parte técnica, viu, né, os mecânicos revisando os caminhões, ele testando o motor. Falei, poxa, cara, muito legal, né? E ficava com aquela ideia de Europa, mas eu comecei a mudar a minha visão, né? E nunca tinha andado, sem ser de kart ou Fórmula, num carro de turismo. Nunca tinha andado, assim, né, de Porsche. Já tinha Porsche Cup aqui, a Stock também estava aqui, mas não era o que é hoje, mas estava já aqui acontecendo. Eu nunca tinha andado, era kart ou Fórmula. E aí, ao longo do ano, foi passando. No começo de 2008, isso foi 2007 inteiro, né? No começo de 2008, ele falou, vou fazer um treino, né, com os Mercedes, a equipe oficial Mercedes, o Cirino e o Geraldo Piquet em Guaporé. Vamos junto, vamos embora. Vou dar uma andada no caminhão de corrida. Cara, foi a coisa, eu andei já tinha andado de GP2, que eu testei GP2, testei World Series. Quando andei no caminhão, que eu acelerei ele saindo do box, cara, isso é a coisa com mais potência que eu guiei. Né, grudou no banco, falei, caraca, que negócio insano. Fiz o treino, andei no caminhão do Cirino, que hoje é meu companheiro de equipe. Olha como, né, o mundo da volta é meu companheiro de equipe hoje na Iveco. E, né, voltando desse treino, ele falou, cara, esse ano a gente já está totalmente fechado, né, a categoria, ele tinha várias equipes dentro, né, da equipe dele, equipe Mercedes, equipe Volvo, equipe Iveco, equipe Ford. Ele falou, esse ano já estamos, né, já está tudo fechado. Mas para o ano que vem eu quero te pôr ali com o pessoal da Iveco. Olha como, olha só. Né, como são as coisas, né? Com o pessoal da Iveco para você andar de Iveco ano que vem. Isso para 2009. Cara, em Guaporé, nesse ano, ele veio a falecer, né? Ele teve um infarto e veio a falecer. Né? Me deu um choque. Eu falei, caramba, assim, foi um momento ruim, né? Porque, poxa, acabou de conhecer a pessoa, né? Um cara super bacana, um gênio, né? Eu conhecendo ele hoje, vendo, né, o que ele fez, o que ele criou, né, nesse ano de 2007 eu acompanhei algumas corridas pela TV, mas eu fui em Curitiba e eu vi que o cara, ele cuidava das equipes, igual eu te falei, de ele testar o motor no dinamômetro e até ver onde ele colocava a bandeira no autódromo, a placa do patrocinador, não, põe 1 centímetro pra cá, cuidava de tudo, um cara genial e, poxa, veio a falecer, né, e conheci a Neuza, né, que acabou ficando com a Fórmula Truck, pouco, mas conhecia. E para 2009, né, resumindo aí esse ano, acabei entrando na categoria através de um Volvo e fiz a minha primeira temporada lá e entre idas e vindas, estou desde 2009 correndo em corrida de caminhões, né, a Fórmula Truck durou até 2016, em 2017 foi criada a Copa Truck
e aí todo mundo que estava lá na Fórmula Truck migrou para Migrando. a Copa. Agora a Fórmula voltou, né, com uma outra administração, mas todo o pessoal que estava na Fórmula Truck naquela época, né, foi para a Copa Truck. E, poxa, hoje eu só guiei todas as marcas, né? Guiei Volvo, guiei Ford, guiei Mercedes, guiei Scania, guiando Iveco, não guiei Volkswagen, mas eu acho que, né, se a Iveco me aguentar, eu vou continuar com eles uns bons anos aí. E aí, agora você completou justamente o ciclo, né? Porque a ideia era para você entrar na Iveco e agora você chegou na equipe. Não, é incrível. Por isso que eu falei no começo, né? Você vê como as coisas vão acontecendo, até arrepia, né? Porque você fala, poxa, a ideia dele inicial era me pôr para andar no Iveco lá em 2007, cara, para 2008, para 2009. E acabou que, né, que se concretizou isso aí em 2023, foi o meu primeiro ano, né, na Iveco, né, com a equipe usual do Djalma, né, alguns anos depois, mas entre idas e vindas, né, andei nessas marcas todas, acabou que caí na Iveco agora aqui, num plano inicial do Aurélio lá atrás. Deve ter algum dedinho dele ali, você fala, beleza, agora sim, agora eu coloquei o menino para andar de Iveco ali. Legal. E aí, queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que tá a temporada atual sua na Copa Truck. Tá na 7ª posição, se eu não me engano. Sexto, perdão. Faz diferença uma vou lá. posição. Tá certo, tem que corrigir mesmo. Mas se você pudesse dar uma resumida, faltam 2 etapas para o fim da temporada. Como é que tá a disputa geral, o seu panorama para essa reta final da temporada de 2025, Danilo? Se eu não me engano, eu acho que é a temporada mais competitiva dos últimos anos, né? Ano passado eu cheguei disputando o título com o Felipe lá em Goiânia e eu tava, se eu não me engano, 26 ou 27 pontos atrás dele. Hoje eu tô 21 e sou sexto, né? Então, assim, tá muito apertado ali, tem, né, bastante, né, pilotos que conseguem estar na disputa do título ali. É uma temporada que, para mim, tiveram alguns altos e baixos, né? A gente teve alguns problemas ao longo né, de algumas corridas que podia pontuar bem, que acabou não pontuando, mas também recuperei em algumas que estava totalmente perdido, acabei fazendo um terceiro, por exemplo, na última etapa em Potenza, né, que não tinha potencial, mas acabei terminando em terceiro em Potenza. Então, assim, acho que está aberto, depende da gente mesmo, né, da equipe, fazer um trabalho legal de colocar o equipamento rápido e bom na pista ali para a gente poder chegar lá e desempenhar. A gente tem Curvelo agora semana que vem, né, no final de semana do dia 21, e depois Londrina e São Paulo. Então, tem bastante ponto em jogo aí, vamos para cima. Eu tô acho que eu tenho títulos no kart, na Porsche Cup de GT4. Falta esse título aqui na Truck, né, para completar aí o kart, carro, Fórmula, de Fórmula 3 Sul-Americana também. Falta o título aí do caminhão que eu tô na busca. E aí tem uma última coisa que eu queria te perguntar pra gente encerrar aqui. Como é que é correr ao lado do Caio Castro e fazer o Caio Castro se sentir como o piloto menos bonito da dupla, Danilo? Cara, é fantástico, porque ele consegue ficar numa paz, cara. Eu corri 2 corridas com ele, né? A primeira em Portimão, lá da Porsche Cup, e agora no Estoril, a gente venceu a etapa de Estoril. Mas é muito bacana porque ele respeita muito o que vem, né, da minha opinião. Ele escuta, ele fala, não, o que você acha ali daquela curva tal? O que você acha da gente colocar um pneu? Não, sabe, ele respeita muito a opinião, porque eu tô ali justamente para ajudar ele a evoluir e também a entregar um resultado legal no final de semana, já que a gente corre em dupla. Mas é legal porque ele é um cara muito consistente em corrida. Então a gente tem um ponto forte nisso, porque a diferença quando você corre 2 prós, né, vamos dizer, eu e o Carbone, por exemplo, né, que é um cara também que já está anos em corrida aí. Se a gente chega ali disputando, né, milímetro a milímetro, décimo para cá, décimo para lá, quem faz a diferença é o piloto oficial do carro, oficial, digamos, que é o Sadak, que é o companheiro do Carbone, ou o Caio. Então ele é muito sólido, ele é muito consistente, então é muito bacana essa parceria, acabou aparecendo de última hora, né? Eu não ia correr Endurance esse ano da Porsche, eu assessoro o Marcos Segadas na Sprint, então ia ficar, né, como coach dele na Endurance, e acabou aparecendo, né, o Caio aí de última hora, através do Vini lá da Porsche Cup, foi que fez a ponte aí com nós, que conectou muito legal. Mas é isso, né, sendo a dupla menos bonita do... Né? Danilo, com isso,
tá encerrando o nosso horário aqui. Queria agradecer pela conversa, foi muito legal receber. Muito obrigado por ter topado o convite, conversar aqui com a gente hoje. Portas sempre abertas aqui na CBN para você voltar e participar com a gente. Muito obrigado pela presença mesmo, amigo. Não, eu que agradeço o convite. É um super prazer estar aqui com vocês e também, né, falar de automobilismo, de kartismo, trazer, né, toda essa visão do kart até os caminhões. Então, muito bacana, obrigado pelo convite. E é isso aí, quando der, tô junto de novo aqui. Legal, Marcos, Legal. mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, até uma próxima. Voltaremos aqui para continuar falando de Fórmula 1, com mais convidados, muito mais assuntos aqui no Velocidade CBN. Estaremos aqui, espero que, assim, o papo com o Danilo foi maravilhoso e espero que a corrida seja tão boa quanto. Não seja como o GP de Monza que a gente assistiu. Estaremos nessa torcida aí por corridas melhores e brigas pelo título melhores na Fórmula 1 também. Bom, meus queridos, com isso a gente chega ao fim do episódio de hoje do Velocidade CBN. Quero agradecer muito ao Danilo Dirani, ao Marcos Celestino, que estiveram aqui na bancada com a gente, mas também com o pessoal da nossa equipe técnica, com a Priscila Gubbiotti, com o Cauã Felipe, com a Valéria Lacerda, o pessoal que coloca, de fato, esse programa aqui no ar. Para fechar o episódio, reforço aqueles pedidos que eu fiz lá no começo do programa. Você que está assistindo a gente no YouTube, não se esquece de deixar o seu like aqui na saída do episódio de hoje, de se inscrever no canal da CBN para você não perder os próximos episódios, para você rever também os episódios anteriores do Velocidade CBN e, claro, de deixar aqui nos comentários o que você achou da corrida da Fórmula 1, quem que você gostaria de ver de convidado aqui no próximo Velocidade CBN. O nosso episódio, aliás, o nosso podcast volta daqui a 2 semanas. Fórmula 1 faz uma pausa, não tem corrida no próximo fim de semana. Próxima corrida só daqui a 15 dias. GP do Azerbaijão nas ruas de Baku. Uma corrida que costuma sempre ter muita ação, muitas histórias pra gente contar. Então daqui a 2 semanas a gente tá de volta com mais um episódio do Velocidade CBN, mais um convidado especial pra gente conversar bastante aqui no nosso podcast. Eu sou o André Neto, o episódio de hoje fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada.